E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberei a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andaram de brancos, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, a mensagem do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6, onde nós acabamos de ler o capítulo. Ó Deus tremendo, ó Deus amado, que não seja de ninguém, Senhor, mas que seja do teu Espírito Santo, Pai, a falar com a tua igreja agora. Senhor amado, Deus poderoso, venha falar comigo, Senhor. Ó Deus tremendo, ó Deus amado, venha falar com o seu povo, venha falar com a tua igreja, pela tua infinita misericórdia. Ó Deus tremendo, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, usa, Pai, os teus sinais, ó Pai, para falar com a tua igreja, não porque sou vencedor, mas porque tu és misericórdia, porque tu nos enviou. Agora, Pai, usa-nos, em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Jesus. Podem se assentar, e aquela salva de palmas, viva fora. Irmãos, é uma palavra, eu quero dizer, bem conhecida e bem esclarecida para nós. Aonde, irmãos queridos e irmãos amados, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Essa palavra ela já deixa muito bem claro para nós a consequência
profetas antigamente, e que usa o povo até hoje, e que vai usar o povo para eternamente, amém? Porque, aleluia, Jesus, glórias a Deus, quando ele foi, ele deixou a nós um Consolador, que é o seu Espírito Santo, amém? Então, veja bem, meus queridos e meus amados, aqui vem a essa carta, aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, a igreja de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome, que tem vive, está morto. Se não se vigilante e confirma o restante, ele estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí, irmãos queridos, irmãos amados, uma pergunta. Quem era aqueles que têm o nome de quem vive e está morto? Será quem era? Irmãos queridos, irmãos amados, nos dias de hoje ainda acontece. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Muitos têm o nome de quem vive, mas está morto. Irmã Carlos, você quer falar, irmã Carlos? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, irmão. Aleluia, o que a palavra do Senhor quer dizer, aleluia, Jesus, glórias a Deus, é para o crente que está no caminho do Senhor, está tomando a Santa Ceia, ele está, mas só que espiritualmente está morto, está andando errante, está praticando coisas que não agradam aos olhos de Deus. Então, ainda que, sabe por quê? Porque eu conheço as tuas obras, diz o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos amados, aleluia, Jesus, glórias a Deus, não adianta, irmãos e irmãs, o crente usar, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que engana na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque engana o pastor, mas a Deus não engana. Amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E ali, irmão, o mais importante ali, olha, é que tinha umas outras almas que já estavam quase para morrer também. Porque, irmãos queridos, irmãos amados, quando entra uma morte dentro da igreja, presta muita atenção, uma morte espiritual, aonde, aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, o servo de Deus na cerca do Senhor, começa a se desviando da doutrina do Senhor, começa a se desviando da palavra do Senhor, começa a se desviando, aleluia, de diante da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? No livro de Salmo, capítulo 119, versículo 7, versículo 6, versículo 7, versículo 9 e versículo 15, fala a conseguinte a vontade de Deus, amém? E não somente neste livro, mas em vários outros livros também, fala a conseguinte a vontade de Deus, amém? Então, meus queridos irmãos amados, qual é a vontade de Deus para comigo? Qual é a vontade de Deus para com meus irmãos? Qual é a vontade de Deus para com minhas irmãs? Que nós tenhamos umas obras dignas diante do Senhor, umas obras perfeitas, umas obras, aleluia, Jesus, glórias a Deus, seja no que for, no falar, no olhar, no andar, no agir, aleluia, mas eu tenho que nossas obras diante dele seja perfeitas. Por quê? Porque ele disse na sua palavra que nós somos, aleluia, o sal da terra e a luz do mundo. Porque, meus queridos irmãos, a partir do momento é que o homem morre, aleluia, Jesus, espiritualmente, e começa, aleluia, fazer obras desagradáveis aos olhos do Senhor, como diz aqui, ó. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quer dizer, aquelas obras estavam sendo desagradáveis a Deus. Então, quando o homem e a mulher começam fazendo, aleluia, as obras desagradáveis diante dos olhos de Deus, também está diante dos olhos do mundo. E aí o que acontece, irmão de Carlos? Aí o nome do Senhor Jesus passa a ser escandalizado, porque aquele servo de Deus, aquela serva do Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus, passou a fazer, aleluia, glórias a Deus, obras, aleluia, desagradáveis aos olhos do Senhor, e o nome do Senhor passou a ser escandalizado. O Senhor diz na sua palavra, é nisso que, aleluia, glórias a Deus, o escândalo vem, mas ai daquela por quem o escândalo vinha, amém? Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não é culto doutrinário, mas a palavra é de doutrina, amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Não sou eu que falo, mas o Espírito Santo
não meditei nada. Aleluia, o Senhor falará na hora. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque não adianta, na palavra do Senhor diz que nós não devemos, aleluia, estar premeditando o que nós vamos falar, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Eu conheço, bem dizer, conheço 3 pessoas, conheço somente 2 pessoas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, ou 3, não sei. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu não sei as obras dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Eu não sei o que os irmãos praticam, eu não sei o que as irmãs praticam. Não estou falando, irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Que os irmãos, as irmãs estão, aleluia, Jesus, glórias a Deus, praticando, aleluia, mais obras diante do Senhor Jesus, não, aleluia, Jesus, glórias a Deus, porém, trazendo nós a expressão da palavra para a igreja. Então, irmãos queridos, irmãos amados, presta muita atenção, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes nós estamos sentados no banco e começamos a pensar, mas meu Deus, parece que ele conhece a minha vida, ele está falando tudo da minha vida, ou ele ou ela, não importa, ele está pregando a palavra de Deus. Sabe o que é? É porque o Espírito Santo de Deus está usando aquela pessoa para falar comigo, para falar com meus irmãos e para falar com minhas irmãs. Por isso nós temos de coração aberto para receber a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Já 9 horas, Senhor, que misericórdia. Senhor, Deus está aqui por causa da hora. Lembra-te, pois, do que tens recebido, eu vi. Lembra-te, pois, do que tens recebido, eu vi. Isso quer dizer, por que nós conhecemos a palavra de Deus, tem recebido do Senhor Jesus? O que nós temos recebido é a sua doutrina. O que nós temos ouvido é os seus ensinamentos. Então, o Senhor Jesus, aleluia, nesse versículo aqui, ele deixa bem claro para nós, no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido, eu vi, e guarda-o. Vem, irmãos, está vendo, irmão? É para mim e para você essa palavra, para nós estar sempre lembrando do que nós temos recebido das mãos do Senhor e do que nós temos ouvido do Senhor. E aí ele dá o conselho, e guarda-o. Sabe por quê, meus queridos irmãos amados? Porque se eu guardar a palavra do Senhor Jesus, se os meus irmãos e minhas irmãs guardar a palavra do Senhor Jesus, somos bem-aventurados diante do Senhor Jesus também. Aleluia, então por isso que nós vamos guardar a palavra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, podemos entregá-lo. Não adianta, irmãos queridos, irmãos amados, eu pregar, meus irmãos e minhas irmãs, pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra da verdade e não viver a palavra. Então nós temos que a palavra vem para a igreja e para nós pregadores. E se a igreja tem que ouvir e guardar, aleluia, a palavra do Senhor, nós pregadores também, porque que adiantou nós ganhar todo mundo e perder a nossa salvação, não é verdade? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E arrepende-te. Olha, irmão, Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos corrige, Ele fala conosco e Ele dá a nós, aleluia, uma chance para arrependimento. Arrepende-te. Às vezes, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, percebe que ele está, aleluia, Jesus, glórias a Deus, errando diante do Senhor, que o Senhor começa falando com ele, vai falar, Senhor, se o Senhor tivesse voltado agora, eu não seria salvo. Senhor, mas perdoa-me e arrepende mesmo de coração e não pratica mais o erro. Irmão, Deus, Ele recebe esse arrependimento de tão bom agrado e Ele abençoa a esse irmão, a essa irmã de uma tal maneira que nós não podemos nem explicar. Por quê? Porque se arrependeu. E o Senhor diz na sua palavra para que nós venhamos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É nos arrepender. Arrepender do nosso pecado, do nosso erro. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. E se não vigiares, ó irmãos, a palavra vigiar, aleluia, glórias a Deus, virei sobre ti como um ladrão. Como um ladrão. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, irmão. Presta atenção. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O homem, a mulher de Deus,
ela tem que andar em oração, em vigilância, consideração a Deus, para que o Senhor não chegue até nós como um ladrão chega, é um homem na mulher desapercebido, que não tem, aleluia, que deixa suas portas abertas para qualquer um entrar a hora que ele quiser. Então, ali está fácil, qualquer um entra, né? E ali faz o que ele quer fazer. Irmãos, quando Jesus Cristo voltar, se nós não tiver, aleluia, Jesus, glórias a Deus, vigiando, o Senhor Jesus volta e nós não percebemos, só percebemos quando, aleluia, ouvir o alarido. Ei, mas o que aconteceu? Sumiu os crentes, sumiu o servo de Deus, sumiu as criancinhas, sumiu o povo de Deus. O que aconteceu? Aí vem um grande clamor, é a vinda do mestre que já chegou, porque assim estava escrito na sua palavra. Irmãos queridos, irmãos amados, então nós temos que vigiar muito. Olha a palavra, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que vigiar. Irmão, a palavra é para mim, é para você. A palavra do Senhor para nossa edificação nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não saberá a que hora sobre ti direi. Olha, maravilha. Olha que conselho maravilhoso. É uma palavra de conselho, é um conselho para com Deus. Essa palavra é que Ele traz para mim, traz para meus irmãos e traz para minhas irmãs. Mas também tem sardes. Olha que maravilha. Mas também tem sardes. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Quer dizer, não contaminaram as suas vestes. Se desviou do pecado, se desviou, aleluia, Jesus, glórias a Deus, de todas as oferendas malignas, aleluia, e ali estava sempre vigilante, buscando ao Senhor e sempre, aleluia, lavando as suas vestes a cada vez mais. Agora, irmãos queridos e irmãos amados, do que essas pessoas são dignas? Que vem, irmãos queridos e irmãos amados, do que nós somos dignos? Se nós, aleluia, obedecer a palavra do Senhor, se nós andar segundo a palavra do Senhor, olha. Mas também necessário algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andaram de brancos, portanto são dignas disso. Ó. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, a partir do momento que o homem ou a mulher levanta a sua mão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente salvador da tua alma e confessa diante do Senhor Jesus o seu arrependimento, e pede o Senhor Jesus que escreve o seu nome lá no livro da vida, o seu nome é escrito no livro da vida. Irmão, tem o livro da vida e o livro das obras, hein? Então, não é porque, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que o meu nome está escrito no livro da vida, eu vou andar de qualquer maneira. Não, eu tenho que anotar uma coisa na minha mente, amém? Aleluia. Lá tem o livro da vida com o meu nome, mas também tem o livro das obras. Então eu vou ter que fazer do que, aleluia, as minhas obras passam a ser bem feitas diante do Todo-Poderoso, para que assim o meu nome seja proclamado diante do Deus Pai e diante dos seus anjos no último dia, porque Jesus nos garante. Jesus nos garante a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele garante, irmãos, a nossa vitória se nós andar, aleluia, retamente nos caminhos do Senhor Jesus. Portanto, aleluia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, meus queridos e meus amados, por quê? Aleluia, Jesus, graças a Deus, até agora sim, Senhor. Amém, Deus. Oh, maravilha. Glórias a Deus. Até agora, irmãos queridos e irmãos amados, aleluia, a palavra, aleluia, estava sendo bastante proclamada para mim, para você, aleluia, que já, aleluia, aceitamos a Jesus, já descemos as águas batismais, já, aleluia, Jesus, graças a Deus, participamos da mesa do Senhor, como devemos nós andar no caminho do Senhor, para que nós não venhamos, aleluia, ter o nosso nome riscado no livro da vida, mas que o nosso nome permaneça lá. Agora presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados. Eu quero falar aqui, irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, Jesus.
Santo é o nome do Senhor Jesus, no livro de São João, capítulo 3. Aleluia, Jesus, glória a Deus, versículo 1. Presta atenção, meus irmãos queridos e minhas irmãs amadas. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aleluia, Jesus, glória a Deus, prepara aí o teu coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Ó, aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. O Senhor Jesus instruiu um homem por nome de Nicodemos. Aleluia, onde Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque Nicodemos era da turma dos fariseus. Então Nicodemos ele teria que estar, aleluia, ao lado do mestre 1 hora menos que os fariseus ouviam. Então ele foi ter, eu creio, então ele foi ter com Jesus Cristo à noite. Agora presta muita atenção, irmão. Você que ainda não aceitou a Jesus, irmão. Você que ainda não aceitou a Jesus, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Preste atenção para a mensagem do Senhor. Nessa noite, no livro de São João, capítulo 3, versículo, aleluia, 1 a seguir. Vou ler rápido por causa do horário, amém? Aleluia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus Cristo. Com Jesus, eu disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, meus queridos irmãos amados, o que é, aleluia, glória a Deus, nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, presta muita atenção. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele deixa essa mensagem aqui nessa noite para os meus irmãos e minhas irmãs que ainda não se arrependeu dos seus pecados, não foi batizado ainda na água do batismo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, a qual a Bíblia nos ensina, amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, que devemos nós entregar o nosso Senhor. Irmã, a Bíblia do Senhor Jesus está muito bem próxima. Então, por que nós ficar, aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, esperando para amanhã aquilo que nós possamos fazer, aleluia, ainda hoje, amém? Então, meus queridos irmãos, presta atenção. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Hoje vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Amanhã pode ser que, eu não estou confirmando, amém? Amanhã pode ser que nós não pregaremos mais a palavra de Deus. Nós ouviremos a palavra do Senhor. Por quê? Porque pode ser que o Senhor Jesus brinque essa noite, amém? Então, irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, Jesus, graças a Deus. Eu sei que o nosso aniversário, ele coloca várias coisas na nossa mente. Ah, mas eu vou deixar meus amigos, eu vou deixar o futebol, eu vou deixar o vale, eu vou deixar minhas joias preciosas. Não, vou aceitar Jesus agora não. Eu vou deixar para mim aceitar a Jesus quando eu estiver lá dos meus 60 anos em diante. Porque aí já perdeu o caso do mundo mesmo. Aí eu vou deixar para aceitar Jesus quando ele tem seus 60 anos. E se nós não chegarmos aos 60 anos, então, irmãos e irmãs, é bom que nós apressamos os nossos pés para estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para ser batizado, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também ele foi batizado. Ó, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Aleluia. E nós devemos seguir um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora qual é o batismo? Preste atenção, meus queridos irmãos amados. Aleluia, não sei se tem alguém aqui, aleluia, para batizar, se preparando para o batismo. Mas o Senhor Jesus sabe, amém? Em um só batismo. Qual é esse batismo que Jesus Cristo, ele, aleluia, fala na sua palavra? Em um só batismo, no livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 15, tem a resposta. De que batismo é que, aleluia, que o livro de Efésios está falando, amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O batismo de Jesus Cristo, no livro de São Mateus, capítulo 3 e versículo 15.
15, versículo 13, a seguir, mas eu vou ler o 15, amém? Vou ler o 13, 14 e 15, rapidinho. Então veio Jesus da Galileia até com João Batista, viu? Junto ao Jordão, quer dizer, junto ao Jordão é junto ao rio que corre águas correntes. Aí então, meus queridos, nós lá temos para batismo, aonde Jesus também foi batizado nessa água corrente, amém? Ó, do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opôs lhe dizendo: eu pareço de ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, meus queridos irmãos amados, o batismo nas águas correntes é conforme a igreja pentecostal Deus Renovado faz, é cumprimento da justiça divina. O próprio Jesus, aleluia, a qual ele era o unigênito do Pai, a qual ele não tinha pecado e a qual ele não teve pecado, ele permitiu o seu batismo para que cumprisse a justiça divina. Eu, meus irmãos e as irmãs, todos nós devemos ser batizados, arrepender diante do Senhor Jesus, fazer uma aliança com o Senhor, ser batizado para quê? Para que nós possamos ter a nossa herança eterna. Só que também vem, a partir daí, seguir o caminho do Senhor, como deve seguir, amém? No livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 14 a seguir: pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, irmãos, todo aquele que dá ouvido à palavra do Senhor e crê na palavra do Senhor e crê no batismo do Senhor Jesus é salvo, porém que não crê será condenado.